Assim, tu terias como resumir um pouquinho esse caso Sim, claro. dos que a gente está Dos citando? imaculado. Porque assim como tem gente que acompanha esse nicho há muito tempo e nunca tinha ouvido falar, de repente alguém que está ouvindo não tem a dimensão. Eu fiz uma pesquisa prévia para me preparar para o episódio e eu não conhecia totalmente. Eu sabia que havia acontecido, sabia o que era o termo, mas eu não tinha dimensão da quantidade, das reviravoltas que o caso dá. Muitas É claro reviravoltas. que não tem como ela contar Não como tem se como, é um fosse caso um muito vídeo grande, não aqui. tem como. Não tem como, a gente passaria horas. Mas pudesse resumir um pouquinho, só para tipo, dar o start para a pessoa que tá lá Sim. conseguir, se tu pudesse falar alguma coisa. Esse caso, ele começou a aparecer na cidade de Altamira, no Pará, né? Meninos começaram a desaparecer. Isso década de 80. 80. Década mais ou menos de 90. Tá. Faz muito tempo que eu conto esse caso, então tem um pouco Não, de tudo bem, não década vamos de 90. pontuar muito. Então, o que acontece? Meninos começaram a desaparecer e como assim o menino foi brincar, foi pegar manga e sumir? Aí começaram a aparecer só os corpos daqueles meninos com suas partes retiradas. É uma coisa extremamente macabra. E ainda mais numa cidade relativamente pequena, né? No interior, uma cidade pacata, daquele momento considerada, vamos dizer, segura. Entendeu? Como assim? O que está acontecendo com as crianças? E aí, dois médicos tinham acabado de chegar na região e começou a se surgir os rumores de que existia uma seita ali, que era comandada pela Valentina, que era a suposta líder da seita à Luz. Que era uma seita que eles diziam que era uma mistura de espiritismo com ufologia. Gente, vamos deixar bem claro isso, não é espiritismo kardecista. Eu falo isso no canal, algumas pessoas não souberam entender, aí começaram a falar, mas isso não é espiritismo kardecista. Era como eles se denominavam. Tá. Era como eles viam que essa seita de fato existia. Não ficou provado que existia. Eles tinham reuniões, tá. Mas o que não foi provado é que eles fizeram aquilo. Tá. Mas fizeram aquele sacrifício. O grupo existia. Entendeu? Tá. Eles se conheciam tudo. Então o que acontece? Só não foge do... Desculpa. Eu me empolgo, né? E aí começou toda aquela movimentação até onde as investigações foram até ela. Inclusive, uma das pessoas que estava envolvida nas investigações era o deputado, acho que ele, o Éder Mauro, né? Que era candidato a prefeito de Belém, né? Ele era o delegado que estava supervisionando. Então, isso foi um grande burburinho. O julgamento foi extremamente midiático no Pará, entendeu? E isso foi parar nas páginas internacionais. E por incrível que pareça, se falou mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. Só que depois que... Porque tem uma coisa assim, aparece um cara que confessa, não é? Que isso acontece depois. Acontece depois do julgamento. Acontece depois. Que é o Francisco das Chagas. Que é um serial killer. Ele morava em Altamira na época quando que tudo aconteceu, e depois ele se mudou para o Maranhão e as coisas começaram a acontecer já no Maranhão. Entendi. Então, como assim? Então ele assumiu, entendeu? E acabou que o crime ficou... A Valentina, ela foi inocentada, ela fez a passagem dela agora há pouco tempo, ela também foi envolvida em outros casos, entendeu? Tem outras polêmicas envolvendo o nome dela. Os médicos que foram envolvidos, o Césio, Brandão e o... Esqueci o nome do outro, perdão. Eles até hoje lutam para tentar serem libertados. O policial, que supostamente também estava envolvido, já cumpriu a pena, saiu. E o Francisco das Chagas está preso ainda até hoje. Que foi quem confessou fazer toda... Existe um grande mistério nessa história aí. Existe quem acredite que ele fazia parte, que ele era o executor. Entendi. Que ele estava na época em Altamira e depois foi para o Maranhão. E talvez ele tenha até ido para o Maranhão com a intenção de tirar o foco daquelas pessoas que estavam sendo julgadas, entendeu? Tipo assim, como é que pode eles serem os culpados se isso está acontecendo no Maranhão? Entendeu? Então existe... É uma história muito complexa. Uma história até hoje não tem uma resposta definitiva, mesmo com os julgamentos que aconteceram. Olha,
Dizem que foi o Francisco da Chaga, tanto que ele foi condenado, mas ao mesmo tempo não descondenaram os dois médicos. Então é muito complexa a história. Assista um canal que lá eu conto de forma bem detalhada. Bem detalhada.